Estou feliz de poder conhecer mais uma parte da família de Cristo Jesus. Eu sempre falo, espera aí que eu ajudo a mídia, vai, tira uma foto. Eu tenho que ajudar, porque de vez em quando sai escangalhada as outras. Aí eu falo, uma eu salvo vocês. Eu gosto de estar conhecendo parte da família muito grande. Nesse exato momento que estamos adorando, muitas igrejas, muitas das nossas irmãs também estão adorando. Algumas só vamos ter o prazer de conhecer no céu, mas fica crente, tá? Se conhecer eles no céu. E outras Deus nos dá a oportunidade, como hoje, de estar conhecendo aqui. Conheço o pastor Miquel de muitos anos, São Edson Passos, pelo que eu me lembro, foi 17 anos, não é isso? Quase acertei, 18. Que era pertinho da casa de minha mãe, de onde eu nasci, preguei muito lá e prego muito na 6ª região. Aqui é qual região? Também a 6ª? Então estou em casa. Pensei que era outra região, pensei que a 6ª região ficava mais lá, perto do pastor Valdir. Então, eu estou muito alegre de estar aqui, ainda na 6ª região. Glória a Jesus, amém? Você quer ouvir a palavra do Senhor? Eu lhe convido novamente a abrir em Jeremias, capítulo 18. Se você puder ficar de pé, fique de pé. Eu sei que na casa tem um tangedor, tem um tecladista, cadê ele? Eu quero reler alguns versículos que já foram mencionados aqui nessa noite, mas eu quero reler mais uma vez com você, e eu vou até o versículo de número 6. Eu sei que o Espírito Santo conduziu até o 4, mas eu quero estender até o 6, amém? Diz assim, o título Vaso do Oleiro, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como vaso que ele fazia de barro, se quebrou, e algumas versões vão dizer se desfez, e algumas versões se estragou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sou vós na minha mão, ó casa de Israel. Toma o seu assento nessa noite. Já foi orado pela palavra e nós queremos nos alimentar da palavra do Senhor. Nós estamos diante de um livro no qual quem está representando nesse período em Judá, como voz profética na terra, porque ainda Jesus não tinha chegado na terra, então quem está representando a voz profética, e é por isso que é conhecido como profeta, é Jeremias. Mas nós precisamos entender que a estrutura que Deus escolheu desde que ele olha para Abraão, e da Abraão ele faz uma menção dizendo, de ti farei uma grande nação, e essa nação aconteceu. Mas houve um dado momento que 10 tribos agora se dividem para Reino do Sul e Reino do Norte. Triste falar que Reino do Norte, todos os reis que por lá passaram, rejeitaram a Deus e fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Tem um que ele é tão ruinzinho que até música a gente canta em nome dele. E você deve ter cantado já. Rei Acabe a minha vinha. O céu se reuniu para parar esse homem na terra. Mas o reinado do lado do sul, Judá, ora passavam reis que se voltava para o Senhor e o reino prosperava. Mas alguns, como é o caso daqui, que é Joaquim, fazia que era mal aos olhos de Deus. E isso afetava o povo. Toda vez que tem um governo ruim, e se o povo não tiver estrutura e visão em Deus, o povo ele vai na onda do governo. E você não está diferente disso, porque quem governa o Brasil, se não for Deus, o negócio está ruim. E a cada lei esquisita que vem para o Brasil, que se você não tiver seus olhos fixados em Deus, você acha que tudo que está acontecendo não tem nada a ver.
Só que aqui o negócio está tão estranho que Deus está precisando levantar vozes proféticas, porque é um povo que eu disse para você que desde Abraão tem uma marca. É a minha nação. Existem povos que poderiam até se perder, mas aquele que é escolhido, ele é proibido de se perder. Eu vou falar isso novamente, que isso é muito sério. É por isso que é bom quando a gente recebe tema para pregar, que é só milagre. Mas quando cai Isaías, Jeremias, eu falo, Jesus, misericórdia. Que Jesus está querendo puxar a orelha de alguém. Porque ele vem chamar a atenção de quem nós estamos nos dedicando e como é que está o nosso relacionamento. E quando ele precisa levantar a voz profética para lembrar o povo que ele é Deus, é porque o negócio está muito sério. E é isso que está acontecendo aqui. Agora tem um povo que serve a Deus, mas esse povo está em declínio, está em desobediência, está em frieza. Preste atenção em mim. Não é o povo que está desfilando na mangueira nem da beija-flor. Esse povo, eles não servem a Deus. Eu estou falando de um povo que serve a Deus, que entregou a sua vida a Cristo, que já passou pelas águas, mas que vive uma frieza espiritual. É para este povo que é esta mensagem nessa noite. E quando Jeremias, que tem um contato direto com o divino, que é Deus, ele vai falar assim: Jeremias, estou falando contigo agora, e te dando uma ordem para palestrar contigo, algo visual que você vai ver. Mas o que você vai ver é um recado que eu tenho em relação ao povo, que é o meu povo. E é nesse momento que Jeremias vai descer à casa do oleiro, e o oleiro está trabalhando. E aqui eu vou passar rápido, porque você já conhece esse contexto. E é nesse momento que ele está trabalhando. Ele está fazendo o molde de uma massa. E o molde dessa massa é para virar um vaso. E quando aquele molde está começando a tomar formato, aquilo se desfaz. É por isso que eu falei, tem versão que vai dizer que estragou. Mas estragou na mão do olheiro. E Deus começa a palestrar com Jeremias como está a conduta do povo de Israel. Por que esse tema é um tema exortativo? Esse tema aqui não é para quem está passando luta com o marido, nem com o filho que está desviado. Porque Deus não vai refazer o que está bom. Se você compra uma geladeira que está boa, não tem que consertar. Se você compra um micro-ondas que está funcionando, não tem que consertar. A palavra que está aqui é séria demais. A gente só refaz o que está ruim. Não tem necessidade de refazer o motor de um carro se está funcionando. Tu compra um carro zero da concessionária, vai refazer para que esse negócio está bom. A gente só refaz aquilo que está esquisito. E fica aí, porque escolheram o tema para você. E aqui que Deus está falando aqui é porque quando tem rachadura o negócio não está bom, o negócio desfaz. E o que está desfazendo? Está desfazendo é na mão do olheiro. E Deus vai trazer algumas lições que nós precisamos entender hoje. E aí nós vamos olhar para o versículo 4. O versículo 4 está fazendo o que ele fazia quando isso se desfez na mão. Tem gente que se perde na mão de Deus e não na mão do diabo. Tem gente que não está se perdendo lá fora, está se perdendo aqui dentro. Esse é o perigo, porque nós tivemos reis como Uzias, que começou muito bem, a ponto de achar a minha vida, a minha regra. Eu não dependo mais de Deus. E Deus precisa chamar a atenção para entender que Ele é criador e você ainda é criatura. Porque tem gente que Deus não está criticando por quantos currículos você tem. A questão é quando isso sobe na tua cabeça e faz você virar um ser independente, achando que não depende de Deus para nada. O problema não é colecionar conhecimento. Até porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, já estou na minha 3ª faculdade finalizando. Eu sou formada no meu curso de espanhol e de inglês. Esse não é o problema. Deus até quer que você estuda, porque o povo aí fora está se capacitando. O que Ele não quer é que você acha que tu sabe mais do que Ele. Há uma perda que acontece na mão do olheiro. E o negócio agora está se desfazendo. Deus nunca vai precisar
desfazer o que está bom. Só que o que eu quero que você entenda aqui é quem se desfez foi a massa. Repete comigo, o que se desfez foi a massa. A mão do olheiro continuou no mesmo lugar. A pergunta nessa noite é: como é que está a sua postura perante a Deus? Porque Deus continua no trono, governando os céus e terra. Aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Aquele que perpassa pelo tempo passado, presente e futuro. Aquele que era, aquele que era e aquele que ainda há de vir. Ele é o Deus que está aqui nesta noite. É Ele que te convida a adorar. É Ele que te convida a ser de santo como eu sou santo. Rebanarabaixa, labaço. Só que quando nós estamos olhando para a massa, Deus está falando para Jeremias: está vendo quem se perdeu foi o povo? Porque eu continuo santo. Está vendo que quem se afasta é o povo e não sou eu? E ele está dizendo alguns versículos mais adiante o perigo do povo que se perde. E Medilane, por que a irmã já está dizendo que Deus vai dar vitória para quem está na luta? Irmão, cachaceiro é teu marido. Deus vai te quebrar para quê? É tu que está sofrendo, ele que está lá na vida torta. Deus tem que pegar ele. Deus vai te pegar se você estiver também esquisita. Agora, esse texto é Deus conversando sobre o nosso comportamento espiritual. Porque eu não sei se a mídia pode me ajudar, mas capítulo 19, se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda, capítulo 19, versículo de número 10, Deus vai dar um recado ainda para essa mesma terra, se não houver mudança de comportamento. Conhece aquele povo do nada a ver? Deus é amor. Mozinho, lindo, love. Tolera minhas besteiras? Então Jeremias 19, versículo de número 10, ele está dizendo: então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e lhes dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do que não pode mais, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Olha para mim. É bom você pegar esse tema e começar a se refazer hoje. Porque nós estamos numa geração, pastor Miqueias, que o povo não quer mais se quebrar para Deus. Eu sempre falo isso na minha ministração. Eu prefiro pregar para ímpio do que para crente. Porque o ímpio é assim. Ele está na luta, tu fala: isso é o diabo, meu filho. Tu sai dessa vida, entrega a tua vida para Jesus, que Ele vai refazer a tua vida e vai te dar vitória. Quando a gente fala que é o diabo, ele fica com medo. Sai logo do mundo, entrega a vida para Jesus e Deus faz a obra. Agora o crente, perdoa, não perdoa. E vou tomar ceia com raiva da minha sogra, que também é crente. Qual o problema de Deus não refazer o vaso? Ou seja, há um problema muito sério se eu entendo que já não vivo eu, mas Ele vive. Significa que você não tem mais as suas vontades e quem manda em você é? Mas tem gente que não entende isso. Quem começou primeiro com isso? No Éden. Deus chegou para o casal e diz assim: meus filhos simplesmente ficam aí, se divirtam. Eu que plantei, eu que criei. Só toma conta dos animais. Comam de tudo. Mas tem uma árvore ali, ó, aquela ali, ó. Não mexe, não olha, não toca, finge que ela não existe. Aí vem o diabo para quebrar o vaso. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar, destruir, e ele faz isso com muita maestria. Ele chega para Eva e fala assim: oi, bonita. Deus não falou? Deus não falou que você não pode comer nada? Não, não é bem assim, dona serpente. Não é tudo, é só aquela plantinha ali. Aí o diabo: não, filha, você não entendeu. É que Deus, Ele sabe que no momento que você comer, você vai ser como Ele. Mas havia uma ordem: não coma.
Sabe onde começa o feminismo? No Éden. Porque a Eva agora está dizendo assim, como é que é o negócio? Se eu comer, eu vou ser igual a Deus. Irmão, se tu não consegue resolver os teus problemas, tu quer ser igual a Deus para quê? Tu consegue dar conta da tua vida. Você sabe quem é Deus? Aquele que criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. É aquele vendaval que veio, mas teve uma hora que ele falou, parou. É a chuva que caiu ontem do nada, que ele fala, desce. Mas quando ele fala, para. Aí ele diz, mas no outro dia não vai chover. Tu arruma a tua casa e tu não consegue botar a tua casa em ordem. Ele criou o mundo em 6 dias e tudo funciona até hoje. Tu quer o lugar de Deus para quê? Se tu não dá conta da tua vida. Mas olha o diabo, filha, minha vida, minhas regras. Vai escutar Deus para quê? É só comer. Comeu. Deus desce no entardecer. Pastor Miqueias, eu suponho, a Bíblia não tem, mas eu vou conjecturar. Quando Deus está perguntando o que eles aprontaram, se os 2 bonitos chegassem e falassem assim, erramos, desobedecemos, eu acho que Deus ainda aliviava. Mas sabe qual é o problema do vaso? É medir força com Deus e fazer Deus de maluco. Foi a mulher que tu me deste. Aí veio a mulher esperta. Foi a serpente não tinha pra onde jogar, caiu nela mesmo. Porque quando Deus está falando que você tem que mudar, para de usar o outro como desculpa para viver no erro. Deus está dizendo, é contigo nessa noite. Eu quero conversar com você. Para de botar dureza no coração como foi Adão, como foi Eva. Ainda tem jeito para o teu Éden. Deus não fez o Éden para expulsar o homem. Deus fez o Éden para ele cuidar. Mas é a minha atitude que faz o céu reagir. Mas a gente hoje tem uma geração que não assume erro. Eu sou professora. Toda quarta-feira estou dando aula no estado. Da particular está a mesma coisa. Mas um dia eu estava vendo que 2 alunos dormiram de 10h40 a meio-dia na sala de aula. Cheguei para um deles e falei assim, minha filha, tu dormiu, hein? As provas vêm aí. Esquentando cabeça não, professora. Aí eu falei assim, você sabe que um dia o patrocínio vai acabar? E eu uso essa linguagem que patrocínio é pai e mãe. Eu falo, quando o patrocínio acabar, o que vai ser da tua vida? Sei lá. Aí eu falei assim, mas se tirar nota vermelha, a culpa é do professor, né? Se eu não conseguir emprego, a culpa é do sistema. Mas de 10h40 até meio-dia na sala de aula, estava dormindo porque queria. Nós precisamos ser responsáveis pela nossa conduta na terra. E parar de pegar síndrome do Éden para jogar em outro. O que aconteceu com eles 2? Foram expulsos e não tiveram mais oportunidades. Mas quem aconteceu isso na Bíblia, Medilane, que eu gosto de trazer fatos reais. Caim e Judas. Coração inflamou de raiva. É Deus dizendo, o próprio Jesus para Judas e meu filho, Satanás sarandeia. Você está entendendo quem estava andando com Jesus? Nós ouvimos falar de Jesus, eu estou falando de alguém que andou. Caim via Deus. Mas quando Deus deu um conselho, o coração está de pedra. Ele está dizendo, se eu não consigo moldar, eu quebro e jogo fora de vez. Porque tem gente que se estraga, mas Deus continua o mesmo. Não foi Deus que estragou Judas. Judas se estragou porque quis, por causa de dinheiro. E tem gente se vendendo no carnaval. Vamos lá, irmã, lá vou eu. Daqui a pouco vai vir Natal, vai cantar com Roberto Carlos Nossa Senhora. Fora os crentes católicos, que os irmãos estão com uma fome querendo comer um pastel. Não pode, tem que dar meia-noite. Ele é católico? É comportamento que Deus está vendo. Tem mais alguém, irmã? Tem. Ananias e Safira. Ananias e Safira, olha os vasos. Chegando para perto de Pedro e mentindo na porcentagem da venda.
Porque se vem adorar com espírito de mentira, não canta esse hino que foi cantado, não. Me refaça se preciso for. Aí Deus está olhando bem dentro da tua cara. Tu está mais pensando no jogo do Flamengo com o Mirassol do que aqui. Peguei metade aí, querendo saber o jogo do Flamengo. Tu é flamenguista? Ah lá. Queria saber agora, né? Irmã, é pecado gostar do Flamengo? Não! Pecado é dividir a adoração. Pecado vem com o espírito de mentira. Porque ele sabe se a gente está cantando de verdade. E aqui, Ananias e Safira estavam de mentira. Deus não precisa que desse tudo para ele só queria honestidade. Mas tem gente que está se perdendo na mão do olheiro. Mas sabe qual é o pior grupo que se perde? Falar para mim qual? O time de Saul. Porque ungidos, separado por Deus. Mas aí Samuel dá uma ordem: não pega nada, guerreia e destrói tudo. Vem Saul, é do meu jeito. Pastor chega e diz: 7 horas da manhã, monte. Monte? Eu trabalho a semana toda, ainda tenho que ir para o monte, não sabe. Vou falar para ele que estou com dor de coluna. O diabo sabe, hein? Que é mentira, hein? Aí tem ensaio, quinta-feira. Pô, mas na quinta eu não posso. Porque eu tenho que ir para academia. Nem para fazer o pilates na igreja. Aí o diabo está só vendo. E depois nós chegamos aqui. Como Saul chegava para Deus, como se nada tivesse acontecendo. Ó geração difícil que Deus está querendo conversar com Jeremias. E a gente ora por essa geração igual Samuel. Até o ponto que Deus fala assim: não ora mais não. Não tem mais jeito. Você tem noção que ele está numa cadeira de rei, reconhecimento, mas não adianta cantar, não adianta pregar, não adianta fazer teatro, não adianta fazer coreografia, se o céu não está assinando esse culto teu. Irmão, eu tenho o maior medo desse negócio. É porque os crentes não lêem Mateus 7. Que dia que é hoje da semana? Domingo, dia. Metade da igreja vai estar com medo de mim. Dia 16. Você tem noção que são 7h07 da noite e você está na igreja metodista Manancial, amém? Você tem consciência disso? Tu imagina a trombeta tocar agora e você chegar para Deus agora, hein? E falar assim para ele: eu cantei, já começa a acontecer, debaixo dessa chuva. Cantou ou não cantou? Cantou ou não cantou? Aí ele fala assim: quem é você? Eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que pratica iniquidade, e nunca se quebrou diante de mim. Quem é esse povo, irmã? É esse povo que Deus está olhando e está dizendo: Jeremias, eu estou dando a última chamada. Vê se eles querem quebrantamento, porque um coração quebrantado eu não desprezo. Rebaixa, labasui, nereba, canta, labaixa, labasui. Labacanta, labaixa, nereba, nararaba, canta, labaixa, larabasui. Ele está dizendo: eu ainda posso restaurar. Larabaixa, labasui. Mas só depende dele de abrir o coração para eu entrar. Só depende dele para eu restaurar. O que entrou fraco, entrou caído. Mas irmã, Deus sabe que eu não sou perfeito. Desde que você nasceu, o pecado já te alcançou.
Mas isso não é desculpa para você se esforçar e mudar. Me mostra isso na Bíblia. Isaías já estava no ministério. Algumas pessoas gostam muito de ressaltar o capítulo 6, no ano que morreu Reuzias. Mas vai no capítulo 1 que ele já está pregando contra o pecado do povo. Só que no capítulo 6 o povo piora, igual no tempo de Jeremias. Porque o rei morre e eles não têm governo. É hora que Isaías agora fica extremamente preocupado e entra no templo. E quando ele entra no templo, ele está dizendo: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele ainda está no governo de tudo. Independente das eleições de outubro, ainda tem um Deus que governa o Brasil. Eu vi, tem gente ainda no controle. Só que o que é que Isaías está vendo? Isaías começa a ver serafins voando e adorando. Não é Isaías que está adorando. Versículo 3, é serafim. Só que quando ele vê a majestade da glória, olha o que ele começa a dizer: ai de mim, que vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuro. Primeira coisa, se o homem é um profeta, como é que tem lábios impuros? Porque tem hora que a gente se envolve em fofoca que não tem que se envolver. Tem hora que a gente está no meio de conversinha fiada que não tem que estar. Tem hora que está cantando música do mundo da Anitta, dedicada para demônio que não tem que cantar. Tem hora que está cantando música de Pose do Oruan, porque tem jovens na casa e Deus está mandando falar. Deus está dizendo: limpa a boca. Isaías começa com ele. Eu estou na igreja, mas eu gosto de falar nós com nós. Galera do com nós está tudo ali atrás, ó. Falam português esquisito, né? Nem parece que... Gente, eu sou professora de língua inglesa. Aí o povo fala assim: você tem que falar inglês fluente. Eu falo: fala primeiro português, que vocês falam com nós, para nós. Está tudo errado. Você se preocupa com o português primeiro, depois se preocupa com o inglês. Mas olha para mim. Depois que ele cai em si, ele está dizendo: eu vivo no meio de um povo que também tem lábios impuros. Então antes, o que é que Deus vai fazer? Pega um serafim, pega uma brasa, põe na boca de Isaías. Porque não dá para fazer obra com lábios impuros. Ele está dizendo: deixa essa brasa te queimar. Deixa eu te refazer, Isaías, porque a obra é grande que eu tenho na tua vida. Aí depois disso, aí Deus vem com a perguntinha: a quem enviarei? Sabe por quê que a quem enviarei? Porque agora está pronto, não se perde mais. Sabe por que ele tem que remoldar o vaso? Para não se perder. Porque Deus está cansado da gente glorificar hoje e desviar amanhã. E glorifica na quarta e desvia na quinta. É por isso que ele está observando agora como é que esse povo está e está dizendo: eu preciso reestruturar vasos. Que podem não ser perfeitos, mas eu faço como eu fiz com Isaías. Ah, irmã, mas só no Velho Testamento? Não, tem no Novo também. Pedro deu um trabalho na equipe de Jesus. Pedro era complicadinho, né? Nervoso, irmão. O menino gostava de bater. Tem umas irmãs aqui, irmãs, que o velho homem não desceu nas águas batismais. Que se a gente não tomar cuidado, ela fala assim para Jesus: Jesus, fica 5 minutinhos ali que eu resolvo esse negócio. E ela mesmo pega o cabo de vassoura, ela vai ungir o cabo de vassoura assim, ela vai dizer: eu mesmo vou tirar esses demônios no cabo de vassoura. Depois ela fala: Jesus, volta que eu já resolvi. Arranquei todos os demônios. Pedro era assim. Você tem noção que o próprio Jesus disse na cara dele: tu vai me negar? E o bonito diz: eu? Imagina. Pastor é aquele povo que diz: estamos juntos. Tá nada, que o Senhor está orando e ele está dormindo. Mas Jesus sabe. Mas o coração quer servir.
E é para esses que eu vou finalizando falando do que o olheiro vai fazer. É aqueles que ainda se permite ser moldados. Porque vacilar pode vacilar igual Pedro. Mas eu me permito a transformação diária. Porque se eu digo para alguém que tu vai me trair, e a pessoa me trai, tu acha que eu ia dar igreja na mão dessa pessoa? Tu dava, irmão? Claro que não. Pensando humanamente, a gente nunca ia dessa igreja. Eu falei para o homem, ó, tu vai me negar. Aí o homem negou. Eu ia falar, tá fora. Cortado do rol de ministério. Não ganha igreja. Mas quando Jesus olhou para Pedro, ele está dizendo, ainda está com práticas de menino, mas vai amadurecer. E o céu ainda pode contar com ele. E é essas pessoas que ele está procurando aqui hoje. Pessoas que ele ainda pode trabalhar de dentro para fora. A ponto de dizer, apacenta as minhas ovelhas. Eu estou te entregando, tu me amas, tu me amas. Eu sei que tu até vacilou em julho, mas tu me ama. Eu sei até que tu errou em junho, mas tu me ama. Vem de novo que eu vou te refazer hoje. Eu vou te transformar. Eu vou colocar uma brasa para queimar tua boca. Mas a obra ainda é grande que eu tenho contigo. Deus está procurando quem hoje? Ele está procurando mulheres samaritanas. Aonde alguém está olhando e está dizendo, essa aí não. Essa daí nem unção tem igual Saul. Saul foi escolhido, só fez besteira. A samaritana, excluída. Mas Jesus está olhando e está calculando a rota. Eu tenho que passar em Samaria. Porque tem uma mulher lá que dá para eu moldar e é congresso de mulheres. Talvez alguém olhe a você pelo teu histórico do passado e Deus está dizendo, já quebrei isso. Eu tenho uma obra com você muito grande. Não se condene pelo teu passado, porque eu já sou aquele que estou fazendo você fluir rios de água viva. Eu tenho uma obra contigo. Larga o cântaro e vai fazer a obra. Tinha 6 maridos. Tinha. Mas quando ela foi refeita por Jesus, porque, meu irmão, quem se encontra com Jesus, não tem mais desejo pelo que está lá fora. Porque até quando que a gente vai ficar cantando? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do olheiro. Aí Deus está olhando para a tua cara. 10 anos tu cantando isso. Quebra a minha vida. E Deus, ai meu Deus, de novo, olha lá. Tem uma hora que tem que ser como a mulher samaritana. A verdade vem na cara. Pá! Só que ela não ficou exaltando o problema do erro que ela teve com os homens. Ela não tentou argumentar com Jesus para ser um vaso duro para viver no erro. Ela está dizendo, vejo que tu é profeta. E eu quero saber a partir de agora, uma conversa que começou com um copo de... A conversa começou com um copo de... Ela vira e fala assim, onde é que a gente pode adorar? Onde é que a gente consegue adorar? Porque eu sei que quem está aqui falando comigo não é normal não, é profeta. Está entendendo quem está na casa e você veio adorar? Ela está dizendo, eu sei que quem está aqui comigo é digno de adoração. Aonde? Tem algum lugar, tem algum monte que eu tenho que ir. Jesus está dizendo, não se preocupa com o monte, não é lugar. Se você quiser, você adora no Guanabara, no metrô, no trem, no ônibus. Porque tem um que está à procura de verdadeiros adoradores. Agora lembra do que eu falei dos serafins?
Quem quer adorar, e a mulher samaritana está ouvindo, ouve, porque a adoração é de dentro para fora. A adoração nunca pode ser mecânica. Duas coisas que é ato próprio: amar. Ninguém consegue fazer o outro amar. O pastor pode chegar e falar: irmã, perdoa a Francisquinha, e ela dizer: não gosto dela. Ainda diz assim, porque meu espírito não bate com dela. Pegou lá da macumba isso. Tem uns crentes meio esquisitos, irmão. Porque meu espírito não se dá com o espírito dela. Mas para tu que não sabe não ler Bíblia, é um só Deus, um só Espírito. E um só Senhor. Faz o teu espírito se dar com a irmãzinha, senão tu não vai para o céu não, vai ficar as duas na terra. Vai receber logo um bloco na porta do céu. Você está entendendo isso? Ela está querendo saber como é que adora. Quando Isaías viu, Isaías está olhando e está dizendo assim: é alguém que não está perdendo tempo com cansaço, nem com a conta da água do rio, nem com a light, nem com quem vai pregar, nem quem vai cantar. Não está nem aí que se na sexta alguém pregou, no sábado ou no domingo. Eu sei que hoje eu vim adorar, porque enquanto estou aqui, tem alguém agora lá no INCA, com câncer na boca, querendo falar e não pode. Tem alguém agora hospitalizado em coma, e ele me deu a oportunidade de estar de pé para adorar. Tem alguém agora que está em casa e queria estar na igreja, mas não pode. Deus soprou o fôlego e me deu saúde, e eu só quero adorar. Tem alguém que desceu à sepultura, mas ele renovou a minha vida, e eu só quero adorar. A samaritana: eu só quero adorar. Pessoas que estavam dispostas a ser moldado pelo olheiro. E eu vou finalizando. Por mais que às vezes a gente vê que alguns erram na vida, como Davi. Porque o problema de Davi não era a falta de mulher, foi a distração. Davi também era ungido. Você tem noção de alguém que guerreia com urso e leão por causa de ovelha? Irmão, ovelha é ovelha. Se é eu naquele campo, vejo um urso e leão e falo: leva 10 ovelhas que depois elas vão reproduzir mais. Eu, irmão, ir para cima de urso e leão, mas não ia mesmo. Por causa de ovelha. Mas o menino ia. O menino tinha uma unção diferenciada, mas uma distração fez o vaso dele ser rachado. Quando eu cheguei aqui, eu escutei a menina que ministrou louvor, e eu presto atenção em tudo. Na oração dela, ela disse assim: se tem vaso rachado perdendo azeite, restaura o vaso e derrama o azeite. Quando Davi caiu em si, que um erro custou vida de filho, filha abusada, casa destruída, reino sem trono. Ele está dizendo lá no Salmo em forma de cântico: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele está dizendo: coroa não tem valia se tu não estiver comigo. Trono, carro, casa de praia, casa na serra, nada importa. Se o Senhor não tiver, tem misericórdia de mim, ó Deus. Não afasta de mim o teu Espírito. Me refaz, me refaz, me refaz aquele adorador do campo das ovelhas. E é isso que é o peso desse tema. É chegar no ponto de Davi dizer: eu não posso perder a tua presença. Sabe qual é a geração que a gente está vivendo? Para que presença? Para que orar? Para que ler Bíblia? Para que obedecer ao pastor? Minha vida, minhas regras. E aí eu digo para você com muita tristeza: existem alguns aqui que Deus não fez nem mais questão de refazer. Eu nunca queria ouvir o que Samuel ouviu de Saul: não ora mais não, filho, eu já rejeitei. Todos que eu falei para você,
Foram pessoas que tiveram contato com Deus. Nenhum deles era filisteu, amorreu, jebuseu, cananeu. Nenhum. Era moabita, povos rejeitados por Deus. Era tudo povo de dentro. Adão e Eva, os primeiros escolhidos. Caim, filho dos primeiros escolhidos. Judas andou com Jesus. Saul teve unção. Ananias e Safira estavam no templo. E Deus está dizendo: eu não quero nem refazer, não vale a pena. Apartai-vos de mim. Mas se Deus te chamou nessa noite, é porque Ele falou: você ainda está no tempo de mudar. Fala para alguém que está do teu lado, só para não parecer que eu contigo, e fala assim: não endureça o teu coração. Agora fala para outra pessoa assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque o que nós precisamos hoje é sair daqui e entendendo que peso dessa mensagem é: isso aqui não é para quem está passando luta com o marido. Porque o marido, Deus, quando quiser, vai pegar e vai tratar e vai libertar e vai fazer diácono e nova criatura. Mas do que adianta Deus tratar do marido e você se perder? Porque está no grupo da fofoca falando mal do pastor. Está tocando em ungido de Deus. É por isso que, quando ainda Davi estava com juízo, que alguém falou: vão matar Saul. Ele: epa! Porque isso ainda é ungido. E eu não vou me meter nesse negócio. É ter o caráter de Jó que se desvia do mal. Porque se você ainda está no critério de Deus refazer, é porque o negócio está ruim. E Deus hoje quer refazer para você tomar rumo. Como a mulher samaritana. Eu não vejo na Bíblia 10 vezes Deus falando da mulher samaritana. E ela caiu, hein? 7º marido, 8º marido. Refez. Mudou. Davi caiu uma vez? Caiu. Mas quando refez. E tem gente que está brincando com a misericórdia do Senhor até quando? Mas se você está entendendo o peso dessa mensagem, você é aquele que pode hoje olhar para o céu e dizer assim, ó: renova-me. Fica de pé. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Olha o que tu vai cantar. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do coração necessita mais. Então, ó, renova. Eu já não quero ser. Tá entendendo o que tu tá cantando? Renova, Senhor. Olha, vai trocar o coração agora, ó. Põe em mim nessa noite, porque tudo que há tem coisa pra sair e necessita ser. Necessita mesmo, porque tudo dentro do meu coração. Porque tudo lá dentro, dentro
dentro de mim necessita ser. Por quê? Porque tudo que há coração necessita mais. Oh, necessita mais. Oh, necessita mais e mais. Ele precisa mais, é muito mais. Eu preciso mais de libertação, de transformação, de curar. Necessita mais. Eu preciso mudar, eu preciso mudar. Rebadaraba, cantalaba, xerebadaraba. Eu preciso mudar. A pergunta de Deus é: vai mudar hoje ou vai dar desculpa? Porque tem gente aqui que Deus está dizendo: é hoje. É hoje que tu tem que mudar esse namoro. Porque quando tu está nesse namoro, o Espírito Santo está longe. Deus está dizendo: é hoje que tu tem que mudar as amizades. É hoje que tem que parar de ver sites de pornografia. É hoje que tem que parar de beber escondido. Ah, o pastor Miquel não está vendo, mas tem alguém que está vendo. É hoje que tem que parar de falar mentira. É hoje que tem que parar de fazer fofoca. É hoje. E essa mensagem é para quem? É para tu que é crente. Porque ele está dizendo: eu vou refazer a casa de Israel. É a casa dele. E por que, irmã, Deus jogou esse tema aqui? É porque ele pode voltar daqui a 5 minutos. E tu vai para onde? Você não vai passar as férias, você vai passar a eternidade. Sabe o que é férias? Eu vou para Cabo Frio, eu vou para Búzios, mas eu tenho hora para voltar. Eternidade, vai para o céu ou para o inferno e não volta mais. E alguns já foram hoje. Não porque não foram avisados, mas é porque não se permitem mais ser refeito pelo olheiro. Será que você não tem noção que Deus está te dando uma chance de ir para o céu? E que Ele deu Jesus para te conduzir o caminho, e é você que está se levando para o inferno. Esse negócio existe. E Medilane, mas desde o tempo de vovó que eu escuto que ele vai voltar. Tu não viu o vendaval, não? Ele podia ter destruído o Rio de Janeiro naquele dia. Tu ia para onde? 4 horas da tarde, pegou todo mundo de surpresa. E pode ser seu amanhã. Mas hoje ele está dizendo: eu posso te restaurar. Fazer o que, Medilane? Só levanta a tua mãe e fala: Jesus, me restaura. Mas se você está aqui hoje e está afastado de Jesus, essa mensagem também é para você. Jesus está dizendo: eu não quero perder a tua alma. A sua alma é tão importante que alguém te convidou para vir aqui nessa noite. É alguém que está aqui dentro e Jesus já conversou com você tantas vezes. Mas você fala assim: um dia eu vou, uma hora eu vou. Mas Jesus está dizendo: mas eu quero esse encontro hoje. Não é sobre religião, é sobre caminhar igual a samaritana com Jesus para ter uma nova história. E se você quer uma nova história com Jesus, é só você fazer assim que nós vamos orar por você. Se você está aqui hoje e alguém te chamou: irmã, eu senti essa mensagem arder no meu coração. Eu queria muito, eu quero, estou sem força. Faz assim que eu vou fazer alguém te acompanhar aí para você chegar até aqui. Quer você Jesus nessa noite? Você quer Jesus nessa noite? É a hora, é a hora. É a hora. É a hora, Jesus te chama. Se tem alguém,
Só sinaliza, eu quero orar por você, para que cadeias espirituais caiam da tua vida. Tem alguém que quer Jesus nessa noite? Hoje Jesus te trouxe aqui. Eu sei que o teu coração às vezes está aí dizendo: eu quero ir, mas alguém vai me olhar. Não, irmão, aqui está todo mundo também precisando de restauração. Ninguém vai te julgar, ninguém vai nem te olhar, porque daqui a pouco eu vou falar para a igreja fechar os olhos. Mas o que eu quero hoje é que Jesus possa te dar uma nova oportunidade de ter uma vida diferente. Se você está aí, olha, vem aqui, faz assim, que eu só quero te conhecer, porque a igreja é grande e eu não tenho como te ver se você não sinalizar. Tem alguém? Tem alguém que Jesus precisa hoje refazer a vida? Tem alguém? Tem alguém nessa noite? Agora, enquanto Deus está falando com alguém aí, porque eu sei que tem, eu quero falar com crente. Posso falar com crente, pastor Miquel? O senhor me autoriza? Preste atenção no que eu vou falar. Hoje agora não é hora de pedir nada para a cozinha, nada para o banheiro, porque o versículo diz: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas Ele vai dando. Mas eu quero falar para crente que se agora Jesus voltar, irmã, eu tenho uns negócios aí que me embaraçam, eu não sei se eu vou não. E eu queria muito orar por você. Eu quero orar para crente agora, porque a mensagem foi para crente. E não é para te acusar, irmão. Até eu preciso dessa mensagem. Até eu preciso dessa mensagem. Mas Jesus não quer te perder. Você não é super-herói, você não é perfeito. Você pode errar, mas Jesus hoje quer quebrar algo na tua vida. Algo que você até abriu a porta e entrou. Mas Jesus hoje quer tirar. E é assim, ó, é crente mesmo. Como é que a gente coloca um tema para Deus refazer se a gente ficar duro aí? Então Deus está falando com alguém: eu quero refazer. Mas você se permite eu orar por você? Se você está precisando que Deus refaça algum negócio aí que está esquisito, irmão, nem tudo é adultério não, porque o negócio do povo, do crente é adultério. Não é isso não, irmão. Existem outras coisas que embaraçam, às vezes é falta até de perdão. E Deus quer quebrar isso hoje. E se você precisa quebrar essas cadeias, eu te convido a vir aqui que eu quero orar por você.